Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando aqui o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Eu te convido para iniciarmos bem o programa de hoje, a começarmos invocando a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, vamos iniciar traçando em nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas nós sabemos que nós temos Pai, um Pai que ama, que nos deu Jesus Salvador, que nos deu o Espírito Santo para agir em nossa vida, mas não nos deixou órfãos de mãe. Ele fez questão também de nos dar mãe, nos dar a sua mãe, aquela que ele escolheu para ser a mãe do seu Filho Jesus. Portanto, vamos convidar a nossa mãe, Maria Santíssima, para interceder por nós, pelas situações mais delicadas da nossa vida. Faça isso, chame a mãe, que a mãe, ela não deixa você na mão, de jeito nenhum. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora juntos nos preparar para ouvir a palavra de Deus, rezando o ato de contrição. Senhor, concedei-nos a vossa sabedoria, para que, com o vosso conselho, seja o nosso coração e os nossos atos iluminados no caminho da verdade. Dai-nos a alegria do vosso perdão diante das nossas faltas e fortalecei hoje sempre os mais fracos. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça de acolher Jesus na companhia de Maria. Que neste ano mariano, possamos nos deter diante da imagem de Maria com o menino Deus em seus braços e permanecer diante deles em oração pessoal ou comunitária, para cada vez mais nos sentir enriquecidos pela palavra de Deus. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de louvar sempre o teu santo nome. Eu te convido agora a abrir o seu coração, a se encher da graça de Deus para acolhermos a palavra de Deus que agora é pregada para mim e para você. Para que isso aconteça, vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega no programa é o jovem Ramon Ribeiro. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Ramon, que Deus te unja, te abençoe e te dê toda a condição, toda a ousadia de anunciar a palavra de Deus. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos vocês que acompanham de casa o programa Vivendo a Palavra. A palavra nos diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz nascer o seu sol sobre os maus e o bom, faz cair a chuva sobre injusto e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, esse evangelho traz dois pontos que nos chamam a atenção. O primeiro ponto é a questão de amar o nosso próximo, de amar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E Jesus vai mais adiante, ele nos convida a amar aqueles que nos perseguem, a amar os nossos inimigos. Mas como? Amar às vezes é tão difícil, viver na adversidade,
viver com as pessoas que muitas das vezes não têm o mesmo pensamento, às vezes fazem coisas que nos contrariam, mas mesmo assim, independente da individualidade de cada um, o Senhor nos convida a amar. E amar muitas das vezes é abrir mão de nós mesmos, é abrir mão do nosso egoísmo, é abrir mão da nossa vaidade, porque nós seres humanos, nós temos a tendência de sempre estar certo. Não, mas quem errou foi o meu próximo, quem errou foi ele. Mas não existe certo e não existe errado, existe o perdão. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas que as pessoas não gostam. E em que consiste o perdão? O perdão com o nosso próximo consiste em perdoar, independente da situação, independente se eu estou errado, se ele está errado. O certo de tudo é só o Senhor, e o Senhor é misericórdia, o Senhor nos perdoa, e o Senhor deu seu Filho para morrer por cada um de nós, para que nós possamos viver um amor. Como é bonito quando nós pegamos a palavra em Atos dos Apóstolos e vai narrar as primeiras comunidades. Ali vai dizer que os apóstolos, eles tinham tudo em comum, se vendiam um terreno, o dinheiro que eles arrecadavam era partilhado, ali o alimento era partilhado, eles não tinham um egoísmo de sentar em si mesmo, de olhar somente para si, mas ele via e se compadecia dos próximos, dos irmãos das comunidades que ali estavam. E o segredo para que nós possamos viver na comunidade, na família, no grupo de oração é esse, é saber viver o amor, é saber acolher as pessoas, cada um do seu jeito, porque nós somos seres humanos e cada um de nós temos um jeito. E o segundo ponto, muito importante, é o último versículo. O Senhor nos convida a sermos perfeitos, perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Mas você pode se questionar, ser perfeito como? Porque nós somos sujeitos ao erro, nós somos sujeitos ao pecado. E o que nos tira da perfeição que o Senhor nos chama a viver é o pecado. Só que a igreja é tão bonita, mas tão bonita que nós temos o sacramento da reconciliação. Porque quando nós pecamos, nós erramos, mas ali diante do Padre que se torna persona em Cristo, ele tem o poder que a igreja lhe concedeu e que sobretudo Deus lhe concedeu de perdoar os nossos pecados. E nós entramos ali, pecador, cheios de erro, cheios de angústia, cheios de mágoas, e saímos dali pessoas renovadas, pessoas restauradas, porque o Senhor não nos cansa de nos perdoar. Por mais que às vezes nós pensamos, nossa, mas o meu pecado é muito grande, o meu erro é muito grande. Maior ainda é a misericórdia de Deus. E quem diz isso não sou eu. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, ele dizia, não cansei de pedir perdão a Deus, ele não nos cansa de nos perdoar, somos nós que cansamos de pedir perdão a ele. Assim como o Pai acolhe aquele filho pródigo, o Senhor nos chama à perfeição, sabendo que nós somos sujeitos ao erro, sabendo que um dia nós podemos cair, podemos pecar, mas Ele sabe que, mesmo que eu largo tudo, peço minha herança, vou para o mundo, perco tudo, eu tenho um Deus que me acolhe de braços abertos. Portanto, meus irmãos, essas duas partes principais desse evangelho, o amor ao irmão e o chamado à perfeição, mesmo com o nosso pecado, mesmo com o nosso erro, que possa ficar gravado no meu e no seu coração nessa noite e que essa palavra possa ser vivida nas nossas vidas. Amém? E a ordem de Deus, ela é ousada. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Deus não nos mandaria algo que não é possível. Mas nós sabemos que só é possível com Ele que é perfeito. Ser perfeito é deixar Deus tomar conta plenamente de tudo que você é. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, Ramon. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. É com muita satisfação que eu agradeço a sua participação no programa. Você que já enviou perguntas para serem respondidas no momento Edificando sobre a Rocha, você que já sugeriu uma história de fé, você que entrou no nosso site e compartilhou com seus amigos e familiares. Que bom ter você como co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra. Que a Palavra de Deus possa chegar cada vez mais longe com a sua e a minha participação. Que possamos juntos ajudar o Senhor a ser mais conhecido e ter a sua palavra mais divulgada. Vamos agora ao momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a participação da Dona Vera, do Conjunto Itatiaia 1. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, o que significa a palavra Eucaristia? Vera,
A palavra Eucaristia vem do grego e quer dizer ação de graças. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1407, diz o seguinte: a Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todos na cruz a seu Pai. Pelo sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. E você pode aprofundar isso mais no Catecismo da Igreja, no número 1407. Rezemos agora com o Santo Ismael. O Senhor te resguardará de todo mal, o sol não te molestará de dia, nem a lua durante a noite. O Senhor guardará os teus passos agora e para todo o sempre. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Conta a história de hoje que um príncipe chinês tinha na sua coleção, no seu tesouro pessoal, uma coleção de porcelana raríssima, preciosíssima. E ela continha 12 peças pintadas de forma muito especial, com uma tradição milenar. E ele tinha o maior cuidado, ele sentia que aquilo era o seu maior tesouro. Contudo, infelizmente, por uma situação inesperada, um servo muito fiel, que estava na família já por gerações, infelizmente, num descuido, deixou quebrar um prato. Quando o príncipe ficou sabendo daquela notícia, ficou sabendo daquele fato, ele, desesperado, condenou à morte o servo. A notícia se esparramou por todo o reino e foi um desastre. Contudo, um sábio solicitou uma audiência com o príncipe e pediu que antes que o servo fosse morto, que lhe desse a oportunidade de deixar todas as peças idênticas, que ele recuperaria as 12 peças, deixaria as 12 peças iguais. O príncipe, então, pela paixão que tinha por aquele tesouro de porcelana, mandou então reunir toda a corte e chamar o sábio. Chegando o sábio, um homem já bem idoso, ele pediu que fosse montada aos olhos de todos uma mesa. Sobre essa mesa fosse colocado um pano de linho branco, cuidadosamente bordado, e que os cacos do prato que havia quebrado fosse colocado ao redor do móvel, ao redor da mesa. Assim foi feito. Com todo cuidado foram colocados os 11 pratos e o 12º que estava quebrado, os seus cacos, foi colocado em volta da mesa. O sábio se aproximou, todo mundo naquele silêncio, naquela expectativa, como ele conseguiria então fazer com que as 12 peças ficassem novamente iguais e ele então consertasse o 12º prato. Contudo, para surpresa de todos, antes que qualquer um pudesse ter qualquer ação, segurando aquela toalha de linho, ele puxou de uma vez, levando todos os 11 pratos de porcelana ao chão, quebrando todos eles. O príncipe, em choque, olhou para aquilo e não sabia o que dizer. Foi quando o sábio, com toda tranquilidade, com toda paz, ensinou: meu príncipe, como vistes, cumpri a minha promessa. Estão agora todas as peças da sua coleção de forma idêntica. Estão todas quebradas, reduzidas a cacos. Eu entendo que já estou velho, que já servi a esse reino com toda a minha vida. E eu não posso admitir que um prato de porcelana tenha mais valor que uma vida. Portanto, eu solicito ao Senhor que me mate, que o Senhor agora me culpe do meu crime, que possa me condenar pelo meu crime de ter quebrado essas peças. Peço que o Senhor salve, que o Senhor liberte o jovem que infelizmente quebrou o primeiro prato. E com essa atitude eu estou em paz, porque eu agora percebo que consegui salvar 12 vidas. E eu acredito que vale a pena então o meu gesto. O príncipe, quando se refez do susto, caiu em si e percebeu que uma vida não pode valer menos que um prato de porcelana ou do que qualquer outra coisa. Mandou libertar os dois, tanto o servo quanto o sábio, e a partir daí fez uma profunda reflexão sobre o valor de uma vida. E creio que todo o reino
melhorou bastante em todas as circunstâncias, em todas as situações. Muitas vezes, nós também temos dificuldade de reconhecer o valor da vida. Nós fazemos opções, fazemos escolhas altamente prejudiciais à vida dos que nos amam e à nossa própria vida. Nós invertemos os valores das coisas. Nada mais, nada, absolutamente nada, vale mais do que uma vida. Façamos isso. Saibamos valorizar a vida, o maior dom que Deus nos deu. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua face. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.